Eu tô carregando as aulas no YouTube, tá? Hoje de manhã eu carreguei da semana passada, a de segunda eu vou carregar daqui a pouco. Estão perguntando aqui sobre as aulas, né? Tá. Hoje nós vamos falar, então, de valor esperado, variância e função de variável aleatória, tá? Provavelmente a gente não conclui hoje, a gente vai na próxima aula falar de função de variáveis aleatórias, principalmente vendo os casos contínuos, que são um pouco... Então, assim, a gente precisa olhar com mais calma, né? E aí, com essa parte, a gente encerra, digamos que, a primeira parte da disciplina. E aí vou passar para vocês a primeira atividade, tá? Então, basicamente uma lista, algumas questões, envolvendo o que a gente viu até agora como sendo a primeira avaliação. Né? Aí depois a gente passa para a segunda parte, vai envolver variáveis aleatórias bidimensionais, função de variáveis aleatórias bidimensionais, vetores aleatórios, para depois a gente entrar em processo estocástico realmente. Então, hoje a gente vai falar de valor esperado. Aqui no livro ele está usando o termo expectância, também pode ser utilizado esse termo. Mas, assim, basicamente, o que nós vamos ver, assim, a gente está trabalhando com experimentos aleatórios, né? Então eu sei que tem determinados eventos aleatórios ocorrendo, em cima deles eu estou fazendo observações. Cada observação que eu faço me dá um resultado que eu vou mapear para um número real, que é a minha variável aleatória. Então, estou fazendo um experimento aleatório recebendo números reais, são os resultados do meu experimento. Então, por exemplo, observar o número de vendas de determinado produto no mês. Aí, nesse caso, vai ser, inclusive, uma variável aleatória discreta, né? Assim, quantos itens eu vendo no mês. No mínimo 0, eu não vendi nada, e no máximo o que eu tiver lá em estoque. Aí vão ser admitindo aqui que eu vendo o item inteiro, não vendo ele por parte, então eu vendi nenhum, ou um, ou dois, ou três, assim vai. Então tem possíveis valores. Posso ter outra situação onde eu estou medindo, por exemplo, o nível de ruído em uma determinada linha. Aí esse nível de ruído vai ser dado por um número real, vai ser uma variável aleatória contínua, né? Então vou ter valores contínuos ali que estou recebendo. Independente se é discreto ou contínuo, em muitas situações a gente já até entendeu como começar a calcular as probabilidades a partir das minhas definições da variável aleatória, a partir das funções de densidade de probabilidade, inclusive como fazer algumas contas um pouco mais, com problemas mais sofisticados, digamos assim, quando a gente inclui, por exemplo, algumas informações de condição, independência. Né? Então, tudo que a gente está vendo até agora é para a gente ir resolvendo os problemas, mas o resultado, de modo geral, que a gente tem são valores que expressam a chance daquele evento ocorrer, daquilo que eu estou perguntando ocorrer, né? Que é a probabilidade. Então, qual a probabilidade do evento X ocorrer, do evento A ocorrer? Qual a probabilidade da variável aleatória X está entre 2 e 4, por exemplo? Isso já bem importante para a gente, mas em muitas situações, essa informação da probabilidade em si, ela não é, como dizer assim, tão de um tanto abstrata, no sentido que eu na hora de me planejar, na hora de decidir, então, por exemplo, eu tenho a minha loja que vende lá os itens, né? Eu sei a probabilidade de eu vender 10 num determinado mês, a probabilidade de vender mais do que 30 num determinado mês, a probabilidade de vender menos do que 5, calcula essas probabilidades. Mas na prática, normalmente o que a gente quer, qual tem que ser o tamanho do meu estoque, então? Será que, ou mensalmente eu peço uma determinada quantidade lá para o fabricante? Quanto eu tenho que pedir a cada mês para que eu não tenha, não preciso comprar um galpão gigante para estocar tudo, para que a probabilidade de um cliente pedir e eu não ter ser próxima de zero, mas também para eu não comprar tão poucos que
menos da metade do mês já acabei tudo, e os clientes, além de eu perder venda, né, meus clientes vão ficar insatisfeitos, porque todas as que eles vão lá querem comprar não tem o produto, eles vão acabar desistindo de ir lá, vão no concorrente, né? Então eu quero conhecer, por exemplo, basicamente na média, né, em termos do que a gente costuma trabalhar, na média, quantos itens eu vendo por mês, na média, entre aspas, o quanto eu me afasto desse valor médio. Eu posso trabalhar em termos de probabilidade estabelecendo, olha, qual tem que ser o tamanho do meu estoque para que a probabilidade de eu perder uma venda ser menor do que 90%, por exemplo, né? Ser menor do que 10%, na verdade. Então, eu poderia perguntar assim, qual é a probabilidade, pensando que o meu X é a variável aleatória, que é quantos eu vendi nesse mês, qual a probabilidade de que o meu X é menor ou igual ao meu, vou chamar aqui de E, que é o meu estoque, né? Então, tendo determinado estoque, qual a probabilidade de X menor que esse estoque? Professor, desculpa, eu acho que o senhor esqueceu de compartilhar essa tela. Ah, tá, desculpa. Eu botei para gravar e não botei para compartilhar a tela, né? Deixa eu botar aqui. Tá, então, começando agora. Então, probabilidade do X menor do que um determinado E, meu estoque. Eu quero que isso aqui seja aqui, maior ou igual a 0,9. Então, qual é a probabilidade de que o meu número de vendas é menor ou igual ao meu estoque? Em outras palavras, 90%, há uma chance de 90% naquele mês de que todo cliente que chegar para fazer uma compra, eu vou ter produto para vender, né? E aí 10% a chance, então, de ele chegar e já ter esgotado. E aí a gente aplica tudo que a gente falou na aula passada, as mesmas coisas, para determinar quanto esse valor aqui. Então, a gente faz digamos que do modo inverso, né? Na aula passada a gente estava falando qual é a probabilidade de X menor do que um determinado valor, e aí calculava a probabilidade. Agora está no contrário, eu dou o valor de probabilidade e calculo qual esse é. Essa é uma forma de trabalhar. Mas, então, assim, no dia a dia, o que é usual para a gente trabalhar, que é, inclusive, mais, digamos assim, popular, no sentido de que é mais fácil todo mundo compreender o que está falando, é trabalhar com o valor médio. Então, na média, quantas, quantas vendas eu faço por mês, né? Então, qual é a média do meu X, né? Em outras palavras, se eu observei esse mês de um determinado valor, observei no outro mês de outro valor, no outro mês de outro valor, e assim vai. Então, passei ali, por exemplo, 2 anos observando. Observei 24 meses consecutivos. Os valores saíram lá aleatórios, né, de acordo com as vendas reais que ocorreram. E depois eu fui e tirei a média. Somei aquela média mesmo padrão, né? Somei tudo e dividi por 24. Aí encontrei lá um valor médio. Essa média eu executei o experimento 24 vezes, né, durante 2 anos. Em cada mês eu anotei ali o valor e no final eu somei tudo e dividi por 24. E eu tenho ali um valor médio. Se eu pegar outros 24 meses e fazer a mesma coisa, eu vou ter uma média para aqueles outros 24 meses. Pegar outros 24 meses, eu vou ter outra média para outros 24 meses. Dependendo da minha variável aleatória, essas médias, elas vão ficar próximas ali, né? Então, digamos que a média dos primeiros, vou chamar assim, x barrada, a média dos primeiros 24 meses, e aí deu ali 37,2. Peguei outros 24 meses, tirei a média, deu ali 35,1. Acho que tem alguém pedindo para entrar.
Aí peguei ele outros 24 meses e a média deu 38,02. Então, toda vez que eu pegar 24 meses e tirar uma média, eu vou ter um valor médio ali. Dependendo dessa minha variável aleatória, o quanto ela se afasta, assim, o quanto os valores variam muito, e dependendo de quantas vezes eu observei, nesse caso aqui 24, esses valores de média, eles vão ficar próximos um do outro. Sendo que quanto mais tempo eu observar, quanto mais repetições eu fizer, mais próximos ainda eles vão ficar. Então, assim, em vez de eu pegar 24 meses, eu pegasse 120 meses, eu observei durante 10 anos. Aí vou ter ali uma média. Observei outros 10 anos, depois outros 10 anos. Em cada desses 10 anos eu tirei as médias. Essas médias vão estar mais próximas uma das outras. No caso ideal, se eu pegar um tempo suficientemente grande, que eu pudesse admitir que ele está indo para infinito, eu vou ter sempre o mesmo valor médio. Que é aquela mesma ideia ali de eu medir a probabilidade em função da frequência. Quanto mais vezes eu executar meu experimento para calcular a frequência de cada resultado possível, mais próximo vai ficar o valor da probabilidade. Aqui, a cada vez que eu executar mais o meu experimento, para períodos diferentes, para observações diferentes, conjuntos de observações diferentes, os valores médios vão ficar mais próximos. Eles vão entrando ali em, digamos, regime estacionário, digamos assim. Mas para esses casos, e aí com isso eu posso dizer, então, olha, digamos, a minha média está aqui, 36,2. Né? Então, pode ser assim, olha, observei durante muito tempo mesmo, e para essa variável aleatória que eu observei durante muito tempo, durante 20, 30 anos, eu peguei todos os valores que eu medi e depois dividi por N, e aí, então deu a média 36,2. Então essa é a média dos resultados dessa minha variável aleatória para quando executo muitas vezes. Né? A questão é que, nesse caso, eu estou executando o experimento aleatório muitas vezes para depois calcular esse valor médio. E isso não é viável, assim, poucas vezes isso é viável, né? Normalmente o que a gente quer é conhecer qual vai ser esse valor médio se eu executar esse experimento muitas vezes. Né? Eu não vou abrir a minha loja, construir um galpão para 1 milhão de peças, para depois de 10 anos descobrir que a minha média era 30 e eu estou por mês armazenando 1 milhão. Né? Eu tenho um prejuízo muito grande aí, provavelmente falhei antes de completar os 10 anos. Né? Então, na prática, calcular esse valor médio, às vezes ele é inviável, não tem como fazer isso. O que a gente quer, na verdade, é calcular antes de executar o experimento. Antes de eu construir o galpão, eu quero saber qual vai ser a média que eu vou vender por mês. Né? De acordo com quanto eu vou vender por mês em média, aí eu determino qual vai ser o tamanho desse meu galpão para eu estocar meus equipamentos. Se é que eu preciso de um galpão, será que numa própria salinha ali dentro da minha loja eu não consigo transformar ela num estoque e deixar tudo armazenado ali? Então, eu quero conhecer esse valor médio antes de executar o experimento. E aí, isso é o que a gente chama, então, de valor esperado. Eu quero saber qual o valor esperado da minha variável aleatória x. Então, se eu repetir muitas vezes meu experimento, para cada vez que eu repetir, eu anotar o valor que saiu lá para minha variável aleatória x, e no final calcular a média aritmética simples mesmo, qual o valor esperado dessa média. Né? É isso que eu quero calcular. E aí, a gente costuma representar isso usando esse operador E. Então, E de x é o valor esperado de x. Né? Então, para a gente calcular Px menor ou igual a alguma coisa. Aí eu estou perguntando aqui qual a probabilidade do x ser menor do que esse x aí.
quando a gente usa esse termo aqui, a gente está definindo, a gente está pensando no valor esperado. Então, qual é o valor esperado de x? É isso que eu quero calcular. Né? E para fazer esse cálculo, o que a gente pode pensar é o seguinte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os vários valores de x, né? Então, vou chamar aqui de x1. A primeira vez que eu observei a minha variável aleatória. Vou pegar o x2, a segunda vez que eu observei, o x3, x4, e assim vai. Então, são os valores que eu estou observando para minha variável aleatória. Assim, para ficar mais correto, digamos assim, com quem está usando, eu vou pegar o x1, um x2 minúsculo, x3, um x4, e assim vai até determinado xn. Né? Então, peguei N vezes, executei o experimento N vezes e observei ali os valores. Como é que eu vou calcular essa minha média? Soma tudo e divide por N. Né? Então, esse é meu valor médio. Né? Eu posso dividir isso aqui em termos. Né? Eu posso fazer x1 sobre N mais x2 sobre N mais x3 sobre N. E assim vai. Tá, mas daí só corrigir um negócio aqui. Pulei um item antes. Então, peguei esses N valores. Né? Assim, deixa eu voltar aqui, senão vai ficar um pouco confuso. Então, eu peguei aqui, deixa eu fazer da seguinte forma. Sim, eu peguei, vou chamar botar de uma outra forma. Peguei o valor 1, vou chamar aqui de V1, depois o V2, depois o V3, até o Vn. A minha média vai ser somar tudo. Somar tudo e dividir por N. Outra forma de enxergar isso aqui, assim, para esses valores, o V1, V2, V3, são os valores que saíram lá do meu experimento, vão ter valores que vão ser, pensando aqui no caso discreto, né, para ficar mais simples a gente entender essa conta. Vai ter vezes que o valor vai ser repetido, vai ser o mesmo valor, né, da variável aleatória que se repetiu ali. Então, por exemplo, jogar o dado para cima 100 vezes, depois tirar a média dos valores. Então, o número 6 vai aparecer várias vezes, o número 2 várias vezes. Cada um desses números provavelmente vão repetir várias vezes. Então, existe um determinado valor possível da minha variável aleatória, que eu chamei aqui de x1. Esse, cara, vai aparecer lá em N vezes. Né? Então, digamos, por exemplo, o V1 e o V3, digamos que repetiu, o mesmo valor, né? Que é o x1. Então, o x1 iria aparecer lá duas vezes. Né? Vou ter o x2, N vezes não, desculpa aqui, né? Ele vai aparecer, vou chamar K1 vezes. Né? N é o número total, né? O x2 vai aparecer K duas vezes. Né? O x3 vai aparecer K três vezes. E assim vai até o meu xm aqui. Quantas M possíveis resultados, né? Eu tenho. Né? Até o meu km. Aí isso tudo dividido por N. Né? Então é a mesma conta de cima, só que aqui eu estou pensando em agrupando os valores. Então o valor 1 ocorreu quantas vezes? Que é o x1, k1. Né? O valor 2 ocorreu quantas vezes? É o x2 vezes k2, e assim vai. Né? Se eu separar aqui em termos, eu vou ter o meu x1 vezes k1 sobre n, vou ter o meu x2, meu x2, k2 sobre n, meu x3,
vezes K3 sobre N, e assim vai até o XM vezes KM sobre N. Então, esse é a minha média. Né? Uma outra forma de chegar à média. Apenas organizei os termos, né? E aí daqui vem uma interpretação que é interessante. Se eu observar muitas vezes, né, se esse meu N aqui, esse meu número de repetições for muito grande, então cada um desses termos que estão aparecendo aqui, K1 sobre N, K2 sobre N, K3 sobre N, que é a proporção de vezes que cada um deles ocorre, cada valor ocorre, que é exatamente a frequência relativa. Então, meu X1, nesse meu experimento que eu executei, qual foi a frequência relativa de X1? Ou seja, qual foi a proporção de vezes que X1 apareceu? É K1 sobre N. Então, o X2, qual a frequência relativa dele? Qual a proporção de vezes que ele ocorreu? K2 sobre N, assim vai. Se esse meu N é muito grande, esse valor, K1 sobre N, ele vai resultar na própria probabilidade do X1. Esse termo aqui ele vai ser a própria probabilidade de sair o valor X1. Esse outro aqui é a mesma coisa. Vai ser a própria probabilidade da minha variável aleatória ser o X2. Aqui é a probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor X3. E assim vai. Assumir meu Xn. Então, esse meu valor esperado aí, eu posso entender como ele sendo o meu X1 vezes a probabilidade desse X1 acontecer. Mais o X2 vezes a probabilidade desse X2 acontecer. E assim vai. Lembrando, esse aqui é meu valor esperado. Então, meu valor que é qual vai ser a média se executar meu experimento muitas vezes. Então, meu valor esperado é eu pegar para cada possível resultado do meu experimento, do meu espaço amostral ali, o valor dele vezes a probabilidade dele ocorrer. Então, o primeiro possível valor vezes a probabilidade dele ocorrer, mais o segundo possível valor vezes a probabilidade dele ocorrer, mais o terceiro possível valor vezes a probabilidade dele ocorrer, e assim vai. Se eu for uma quantidade infinita, eu faço ali, vou ter provavelmente uma série infinita, né? Que a gente também pode calcular. Então, meu valor esperado, ele vai ser dado dessa forma. O valor esperado da minha variável aleatória é o determinado valor que ela pode ocorrer, vou chamar aqui de xi, vezes a probabilidade desse valor xi ocorrer. Para todos os possíveis valores do meu espaço amostral aqui, vou chamar aqui. Para todos os possíveis valores, chamar de S meu espaço amostral. Para todos os meus possíveis valores do espaço amostral. Ou uma outra forma de mostrar, que está lá no livro, é essa somatória aí mesmo. Xi vezes o quê? A função densidade dele. Né? Então, lembrando da função densidade, para o caso discreto, a minha função densidade é a própria probabilidade, né, daquele valor ocorrer. Então, esse é o meu valor esperado. Para todos os possíveis valores do meu espaço amostral, eu fazer aquele valor da probabilidade de ocorrer e depois acumular tudo, somar tudo. Deixa eu ver aqui, cadê o livro? Então, é isso que está sendo colocado aqui. Né? O E de x aqui está sendo aquele colchete, né? C de x, valor esperado de x, para todos os possíveis valores de x nesse meu RK, nesse meu RX, meu espaço amostral, é o valor de x vezes a probabilidade dele ocorrer. Onde
a probabilidade, né, vai ser dado por aquela ideia da frequência relativa. Então, esse meu valor esperado, que eu vou calcular, se eu executar meu experimento durante muitas vezes, por muitas vezes, quanto mais vezes eu executar, melhor, para qual valor essa minha média vai tender, né? Então, não adianta eu executar o experimento 2 vezes e achar que a média vai ter que ser igual ao valor esperado. A média pode dar muito diferente desse valor esperado. Mas se eu executar 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, quanto mais vezes executar, mais a média vai chegar próximo desse valor esperado. Se eu executar um número infinito de vezes, a média vai ser exatamente igual a esse meu valor esperado. Então, esse é o meu valor esperado. E aí ele costuma ter algumas representações diferentes. Esse está sendo colocado bem aqui. Tem esse E, X direto, como está aqui no livro. Tem o E, o cheio de X, como a gente colocou. Tem o E, o X entre parênteses. Ou pode usar o Mi, X, também muitas vezes dessa forma. Normalmente o Mi, X é quando a gente quer falar de média. A média, eu executo o experimento muitas vezes com a média dele. Aí eu uso o Mi, X. Muitas vezes eu adoto essa nomenclatura, mas isso é só uma forma de representar, né? De só tomar cuidado na hora de olhar o livro sobre o que ele está falando. Se ele está falando de valor esperado e média. Só tem que tomar o cuidado de entender que valor esperado e média não são exatamente a mesma coisa. O valor esperado é se eu executar o experimento muitas vezes, para onde a minha média vai? Qual vai ser o valor esperado? Qual é o valor esperado dessa minha média? E a média em si, quando a gente faz, a gente está admitindo que já executou o experimento muitas vezes e foi lá, calculou aquela média lá padrão, de somar tudo e dividir por N, né? Professor? Pode falar. Só uma dúvida que eu fiquei em relação. Então, a diferença entre o valor esperado e a média, tipo, pegando aquele exemplo lá que você deu do estoque, é tipo... A média, se eu teria que... se eu ter um valor, digamos assim, que confiável, teria que fazer aquele experimento muitas vezes, né? E o valor esperado seria a utilidade, entre aspas, dele, seria a partir de poucas observações conseguir ver para onde iria caso a gente conseguisse repetir ad infinito. O valor esperado eu não preciso fazer nenhum experimento, eu só preciso ter como calcular as probabilidades. Né? Basicamente, se eu tiver a função densidade de probabilidade, eu calculo o valor esperado. Né? Então, eu preciso executar o experimento nenhuma vez. A média normalmente se refere a eu ter executado o experimento uma certa quantidade e aí fui lá e calculei a média. Né? E aí eu digo, olha, a média de 10 observações, a média de 50 observações. Né? E aí, quanto Entendi. maior essa média... Aí, assim, só tomem cuidado, às vezes, até em alguns livros ou artigos, ou onde vocês forem estudar, trabalhar, às vezes usam o termo média como valor esperado, usam os dois como sinônimo. Né? Mas só assim, tomar cuidado com isso, que dependendo do que eu estou me referindo, se eu executei o experimento ou não, podem ser números diferentes. Né? Muitas vezes inclusive aqui na aula, muitas vezes eu vou acabar usando o termo média para dizer valor esperado. Né? Muitas vezes a gente usa como sinônimo. E aí um exemplo, então, aqui tem esses dois aqui. Eu quero calcular, tem uma variável aleatória que é a variável aleatória de Bernoulli. Eu quero calcular o valor esperado para essa variável aleatória de Bernoulli. Então, Bernoulli é aquela que só tem duas situações, o valor 0 e o valor 1. Eu tenho a probabilidade do valor 0 ocorrer e a probabilidade do valor 1 ocorrer. Então, meu valor esperado da variável aleatória Bernoulli vai ser o 0, é o primeiro valor, vezes a probabilidade dele ocorrer, é isso que está aqui nessa primeira parte, mais o segundo possível valor, vezes a probabilidade dele ocorrer. É 0, 1 menos P, mais, né, fazendo a continha, no final vai ficar só P. Ou seja, se eu pegar uma variável aleatória binomial e executar muitas vezes, depois tirar a média vai ser P. Então, por exemplo, a moeda. Se eu atribuir o valor 0 para a cara e atribuir o valor 1 para a coroa, jogar ela para cima muitas vezes, anotar toda vez que sai o 0 ou 1, depois somar tudo, dividir por quantas vezes eu joguei ela para cima, o resultado vai se aproximar de P, que é meio no caso, né? Admitindo que a moeda ela tem a mesma chance de ocorrer. Os dois lá têm a mesma chance de ocorrer, né? Então vai dar meio a probabilidade. Só um outro evento
que a probabilidade do sucesso é 0,7, do 1 ocorrer é 0,7. Então, por exemplo, eu posso pegar o dado e dizer o seguinte, eu vou jogar o dado para cima. Se sair o número 1, eu anoto 1. Se sair qualquer número diferente de 1, eu anoto 0. Então, por exemplo, eu estou fazendo ali uma aposta, por exemplo, né? E toda vez que sai 1, eu ganho, e toda vez que sai outro número diferente de 1, eu perco. Então, a chance, nesse caso da moeda, a chance do dado, desculpa, a chance de eu ganhar é 1/6, né? Que é quando 1 sai. Qualquer outro valor, eu perco. Então, a chance de eu perder, de sair o valor 0, aí no meu exemplo, vai ser 5/6, que é a soma lá dos 5 vezes 1/6. Então, eu transformei isso numa variável binomial, onde a probabilidade do 1 ocorrer é 1/6. Então, se eu executar esse experimento muitas vezes, jogar dado para cima muitas vezes, toda vez que sair 1, eu anoto 1, toda vez que sair um número diferente, eu anoto 0. Depois que eu anotei esses 1000, sei lá, joguei o dado para cima 1000 vezes. Depois que eu anotei esses 1000 números, zeros e uns aí, se eu somar tudo e dividir por 1000, qual vai ser o valor esperado? O valor esperado vai ser 1/6. Né? Essa média vai tender para 1/6. Então, era esse tipo de coisa que eu estava falando que normalmente os livros já trazem. Então, quando você observa que você vai trabalhar com uma variável Bernoulli, você pode consultar o livro, consultar algum material, ele vai te mostrar como é a função da densidade de probabilidade do Bernoulli, e junto já te mostra a distribuição do Bernoulli, já te mostra o valor esperado do Bernoulli, sem precisar fazer essa conta aqui. Para esse exemplo, ele é bem simples, né? Acredito que todo mundo ia conseguir fazer sem nenhum problema. Mas tem outras variatórias que elas são exigem um pouco mais de contas aí, né? E aí a gente evita algum esforço. Né? Outro exemplo é a geométrica. Então, a geométrica é aquela variatória onde eu vou... Qual é a probabilidade de eu ter que repetir um determinado experimento x vezes, k vezes, aqui, até sair o que eu quero. Né? Todas as k menos uma vez antes eu errei, e na késima vez eu acertei. Sempre, a cada repetição só tem 2 possibilidades, acertar e errar, e as probabilidades não mudam. Q é a probabilidade de eu errar, P é a probabilidade de eu acertar. Como tem independência entre as rodadas, é aquilo que a gente falou na aula passada. Né? Essa probabilidade vai ser eu multiplicar as probabilidades de eu errar k menos uma vezes, e na última vez eu acerto, é a probabilidade de P. Mas é tudo independente, a gente multiplica tudo. Né? Então, Q elevado a k menos 1 vezes P. Então, essa é a probabilidade, ou essa é a minha função densidade de probabilidade, ou como aqui no livro usa a função massa de probabilidade para a variável geométrica. Ok, então esse é o meu experimento. Tentar alguma coisa até acertar. Por exemplo, tentar transmitir um pacote até ele chegar do outro lado. A minha pergunta é, então, se eu ficar medindo, todas as vezes que eu tentei transmitir um pacote e anotei lá quantas vezes eu precisei retransmitir até acertar, na média, quantas vezes eu tenho que tentar transmitir cada pacote para conseguir transmitir com sucesso, para que o ruído, né, não atrapalhe minha transmissão. Em outras palavras, qual o valor esperado para que eu, de quantas vezes eu tenho que tentar transmitir em média, para que o pacote chegue lá do outro lado de forma correta. Aí esse caso, essa variatória é discreta, mas ela é infinita, né? Essa discreta ela é infinita, é um caso contável. Então, a gente vai precisar trabalhar aqui com uma série infinita. Mas a gente aplica daquela mesma forma. Então, é a somatória para todos os possíveis valores, né? A somatória de todos os possíveis valores, vezes a sua probabilidade. Então, é a somatória do K1 até infinito, do K, que é quantas vezes eu estou tentando, vezes a probabilidade do K ocorrer. Esses termos aqui, Q e P, eles são menores do que 1, porque são probabilidades, e aí, então esse P, inclusive, eu posso tirar aqui, eu fico com esse K, que é K menos 1. Então, esse cara aqui é uma série infinita,
que eu sei que eu vou conseguir resolver. Aí, aplicando lá, na verdade, isso é uma série infinita que é do tipo geométrica. Então, aplicando aquelas regras de série geométrica, essa somatória aí, ela vai ser 1 sobre 1 menos x. Né? E, só adiantando aqui. Já sei para a gente não focar muito aqui na continha matemática, aí depois vocês podem olhar isso com calma. Então, assim, esse termo aqui que apareceu, eu tenho como resolver usando séries. Né? Então, resolvo isso aqui. Para essa variável aleatória geométrica, a gente encontra que esse meu valor esperado, ele vai ser 1 sobre P. Né? Então, se eu pegar e repetir meu experimento muitas vezes, se eu pegar esse pacote, vamos botar um pequeno exemplo aqui numérico. Né? Mais claro. Então, a chance de eu, meu P minúsculo aqui, 0,1. Então, digamos que eu aumentar aqui, tá muito pequeno assim, 0,7. Né? Então, eu tenho ali um canal de transmissão que está muito ruidoso. E aí, então, 30% dos meus pacotes são perdidos de forma independente um do outro. Isso quer dizer que a chance de eu conseguir transmitir um pacote é 0,7. Então, a chance de eu transmitir na primeira vez é 0,7. A probabilidade do meu x igual a 1, 0,7. A chance de eu errar a primeira vez e conseguir transmitir na segunda vez é 0,3 vezes 0,7. A chance de eu errar n menos uma vez e transmitir na enésima vez, 0,3 elevado a n menos 1 vezes 0,7. Então, eu sei como calcular as probabilidades, fica mais geométrica. Peguei o primeiro pacote, transmiti e anotei quantas vezes eu tive que reenviar, né, até ele chegar do outro lado. Peguei o segundo pacote, transmiti e anotei quantas vezes o protocolo de transporte, né, funcionou, teve que reenviar até chegar do outro lado. O terceiro pacote, mesma coisa, o quarto pacote, mesma coisa. Digamos que eu peguei ali 1 milhão de pacotes. Para cada vez que eu enviei um pacote, eu anotei quantas vezes, quantas tentativas foram até ele chegar do outro lado. E depois tirei a média de tudo. Então, executei o experimento e tirei a média. Mas se for o contrário, eu já sei que esse meu canal, ele faz com que os pacotes sejam perdidos com uma probabilidade de 0,3. Então, na média, quantas tentativas eu tenho que fazer para eu conseguir transmitir? Então, antes de eu botar para funcionar o sistema, eu já posso calcular para ver se é viável, para ver se eu, por exemplo, não vou ter que ficar transmitindo muitas vezes, e aí isso vai acabar inviabilizando o meu sistema. Aí a regra geral é essa aqui. Os possíveis valores, né, vezes a sua probabilidade. Se eu não lembro, não ter de cabeça aqui, a gente sai daí. Então, todos os possíveis valores vezes a sua probabilidade. É isso que está aqui, nesse pedaço aqui, né? Dessa primeira linha aqui até esse final, esse que está mostrando aqui como calcular. Ele partiu disso. Se eu já sei que é uma variável aleatória geométrica e eu tenho, se por acaso já trabalhei com ela e eu lembro, ou se eu tenho um livro na mão, eu já vou olhar direto. Então, qual é o valor esperado dela? É 1 sobre P. Então, 1 sobre P é o valor esperado. 1 sobre 0,7. Aí 1 sobre 0,7 vai dar... só fazer a continha aqui para ver. 1 dividido em 0,7. 1,42... 1,43 aproximando. Então, aproximadamente 1,43. Então, na média, para cada pacote que eu for transmitir, eu vou fazer 1,43 tentativas para até esse pacote ser transmitido. Primeira observação. Assim, até aqui tá ok? Entenderam a ideia? Tá. Primeira observação.
Primeira observação. A gente está falando de valores de variável aleatória discreta, né? Nesse caso aqui, os possíveis valores são 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai. E o que aconteceu aqui deu o valor 1,43. É porque esse valor de esperado aqui, esse resultado de valor esperado, ele é aquele soma todo o número de tentativas e divide por n, né? Então ele não é uma quantidade, ele não é um número que tem que ser um possível valor. Eu não estou perguntando entre os meus possíveis valores qual é aquele que tem a maior chance de ocorrer. Não é essa a pergunta. A pergunta é se eu executar o experimento muitas vezes, somar tudo e tirar a média, qual é o seu valor. Então, por isso sai um valor real aqui, que inclusive não tem nenhum resultado com esse valor. E ele é um ponto de equilíbrio da minha função. Ele é um ponto que vai mostrar, que vai dividir as probabilidades. Então, abaixo desse valor estão 50% das probabilidades, e acima desse valor está 50% das probabilidades. Né? Então, ele é um ponto de equilíbrio ali. Desculpa, ele não divide dessa forma, tá? É a mediana que divide dessa forma. Na verdade, ele vai dividir em equilíbrio no outro sentido, tá? Só tá fazendo confusão aqui, né? As coisas. Então, o que vai acontecer, se eu pensar aqui no caso discreto, eu tenho aqui meus possíveis valores. Cada um deles tem uma determinada chance, determinada probabilidade de ocorrer. Digamos que seja assim. Então, o meu valor médio, ele vai ser um valor aqui que vai, digamos que, equilibrar isso aqui. Deixa eu botar assim. Esse meu valor esperado de x, ele vai equilibrar. Se você imaginar que isso aqui é uma superfície, e em cada posição dessas aqui, eu coloquei um peso que é proporcional à probabilidade dele ocorrer. Então, qual é o ponto de equilíbrio que faz com que as coisas fiquem, não pendam nem para a esquerda nem para a direita, fiquem em equilíbrio aqui? Esse vai ser o meu valor esperado. Né? E esse meu valor esperado, que vai ser aquela média a se executar muitas vezes no experimento, né? Ele tem uma questão nele que ele é muito suscetível a mudanças nos meus valores. Né? Então, eu estou dizendo que aqui é um equilíbrio. Né? Pensando naquela questão de força, eu estou colocando as posições aqui. Então, se eu pegasse esse termo daqui e colocasse ele mais para cá, para a ponta, isso ia fazer a minha média arredar mais para cá para o lado. Se eu mexer em qualquer uma dessa, se eu mexer em qualquer valor desses, não na probabilidade, mas no valor, botar ele mais para a esquerda ou ele mais para a direita, automaticamente o meu valor esperado também muda. Ele sofre muita influência desses valores. E é por isso que a gente tem uma outra medida que a gente também costuma utilizar, que é a mediana. A mediana é aonde está o ponto que separa 50% para um lado, das chances para um lado e 50% do outro. Aonde é que está ali minhas probabilidades, 0,5% para um lado, 0,5%. Desculpa, 0,5% para um lado de probabilidade, 0,5% para o outro. Né? Então, digamos que fosse bem aqui, esse azul aqui, bem aqui separa. Para a esquerda, se eu somar tudo que está para a esquerda, eu tenho 0,5%. Se eu somar de probabilidade, se eu somar tudo para a direita, 0,5% de probabilidade. Então, valor esperado e mediano. Quando a nossa função ela é simétrica, como por exemplo naquele caso lá da gaussiana, que foi na aula passada, né? Onde, olha, em torno da média, que no nosso caso agora eu vou falar em valor esperado, em torno do valor esperado, ela é simétrica, então a mediana e o valor esperado, eles são exatamente o mesmo valor. Quando a função não é simétrica, aí eu tenho essa diferença de valor esperado e mediano. Aí a minha mediana ela pode estar para a esquerda ou à direita do meu valor esperado, dependendo da minha variável aleatória. Né? Isso vai indicar ali o quanto eu sou suscetível
a valores que são, digamos assim, outliers, né? Assim, valores muito discrepantes daqueles que costumam acontecer. Então, assim, um exemplo típico disso, eu posso pegar, digamos que eu tenho tenho uma empresa, né? E aí eu tenho lá os meus funcionários e para cada funcionário, para cada função, eu tenho um determinado valor de salário que eu pago. Né? Só que assim, acontece que eu tenho ali funcionários com valores bem baixos, eles têm uma alta chance e tem uma alta probabilidade de ocorrer. Se eu selecionar um funcionário aleatoriamente, qual a chance de eu verificar que o salário dele é tanto? Eu tenho ali, digamos que, para esses caras, uma alta probabilidade de ocorrer isso, porque eu tenho muitos funcionários, mas esses muitos funcionários eu pago relativamente pouco para eles. E eu tenho ali a diretoria, né, os altos cargos, que para eles eu pago muito, mas né, são pouquíssimos funcionários. Então a probabilidade ali de eu pegar um funcionário desse é baixa. Né? A proporção de funcionário nisso. Se eu for calcular o valor esperado aqui, eu vou encontrar um valor esperado, digamos que por aqui. Então aqui está meu valor esperado. Ou pensar em média mesmo, né? Se eu pegar todos os meus funcionários e calcular a média, vai dar exatamente o valor esperado, porque eu estou pegando todo mundo. Eu vou encontrar esse valor bem aqui. E aí, se alguém me perguntar, na média, quanto eu pago para os teus funcionários? Aí eu pago esse valor aqui. Aí esse valor médio, digamos que é um valor razoável. Mas quando eu for olhar o que realmente está acontecendo, eu vou ver que a grande maioria está aqui numa situação de ganhar muito pouco e tem os poucos que ganham muito, né? Então, é aquele exemplo, pensando aqui no social, de uma desigualdade muito grande. Na média, as coisas estão boas, mas é muito desigual. Ou seja, os meus resultados aqui, eles variam muito. E aí, então, eu comparar a minha média com o meu... com a mediana, ajuda a gente a identificar isso. Então, a mediana aqui, ela provavelmente vai estar por aqui, assim, bem distante do meu valor esperado. Né? Então, a mediana, ela separa ali metade para um lado, metade para o outro. Já o valor esperado, ele é como se eu somar tudo e tirar a média, né? Então, essa é a diferença dos dois. Normalmente, a gente vai estar trabalhando aqui com o valor esperado, né? Ou média, né? meio que usando como sinônimos. E aproveitando essa ideia da variância, dos valores podem se afastar muito, então, o meu valor esperado, ou a minha média, é uma medida que a gente entende, a maioria das pessoas entende quando fala em média, né? Assim, é uma medida que a gente não tem muita dificuldade de entender, interpretar. É por isso ela é muito utilizada. Mas na prática, dependendo do problema que eu tiver que é sobre análise, eu tenho essa questão de que ela é muito sensível a mudanças nos meus valores, e além disso, nem sempre ela representa muito bem o que está acontecendo. Um outro exemplo, é esdrúxulo para ficar na memória mesmo, imagina uma pessoa, né, que colocou a cabeça no freezer, que estava ali a 0 grau, né, passou 5 minutos com a cabeça no freezer e depois colocou a cabeça no forno a 70 graus e passou 5 minutos com a cabeça no forno a 70 graus. Né? Provavelmente essa pessoa teve algum problema muito grave, se é que ainda está viva. Né? Então, ela estava ali no 0 e depois foi para o 70. E ela passou a mesma quantidade de tempo num lado ou outro. Então, assim, em termos se a gente pensar em probabilidade, então 0,5 para cada lado, então é igual para os dois. Se eu calcular o valor médio aqui, então, meu valor médio vai estar bem aqui no meio, 35, né? Então eu peguei ali, cheguei, a pessoa tá
ou morreu, ou tá tendo um derrame, um problema muito grave ali, e bora descobrir o que foi que aconteceu. Bora pensar foi algum problema de temperatura. Mas qual é a média da temperatura da pessoa? A média da temperatura da pessoa é 35 graus. Então a gente vai adivinhar, mas não, então não foi, o problema não foi a temperatura, porque na média estava bom. Mas tá errado essa interpretação. O problema foi na temperatura. Só que a média, nesse caso, não representa bem o que aconteceu. Não representa bem o que aconteceu porque os valores foram muito dispersos, eles se afastaram muito um do outro. Então, por isso, além de eu ter como medir essa minha média aí, ou ter como calcular o meu valor esperado antes de calcular a média, né? Antes de executar o experimento, eu preciso também ter uma forma de medir o quanto os meus valores se afastam dessa média, né? Então, eu tenho que medir o quanto eu estou me afastando dessa média. Aí, por isso que a gente tem a variância. A variância, ela mede exatamente isso, o quanto eu me afasto desse meu valor esperado. Quanto me afasto dessa minha média. Estou pegando aqui um outro exemplo. Então, tem aqui um possível valor, sua probabilidade. Outro possível valor, sua probabilidade. Outro valor aqui, deixa eu botar mais alto. Então, digamos que eu tenho essa função densidade de probabilidade. Aí eu fui e calculei meu valor esperado, e meu valor esperado, digamos que está bem aqui assim. Esse é o meu valor esperado de x. Então, está bem aqui. E esse meu valor esperado, né, tá aquela observação, ele nem sequer é um valor que realmente ocorre. Mas toda vez que sai, então toda vez que sai um valor, acho que eu executo um experimento e pego um valor, sai um desses caras aqui, né? Sai um desses aqui, sai esse, ou esse, ou esse, ou esse. E tem então uma diferença do que é meu valor esperado para o que realmente ocorreu. Né? Então toda vez que sair esse valor bem aqui, que eu vou me afastar essa quantidade do meu valor esperado. Toda vez que eu sair esse segundo valor aqui, eu vou me afastar essa quantidade. Toda vez que sair esse primeiro bem aqui mais para a esquerda, eu vou me afastar essa quantidade. A mesma coisa para o outro lado. Eu me afastar essa quantidade, ou essa, ou essa. Então, se eu pensar assim, eu calculei meu valor esperado, sorteei, executei meu experimento e peguei a variável aleatória. E eu medi a diferença dessa minha variável aleatória para o valor esperado. Então, vou ter agora um outro valor. Né? Vou ter aqui vou chamar aqui de D1, essa distância aqui do primeiro valor esperado, D2, a distância do outro aqui, tem um D3, tem aqui um D4, um D5, aqui um D6. Então, tem esses valores. Né? Então, toda vez que eu executar o experimento, pegar minha variável aleatória, calcular a distância dele para o valor esperado, tem esses valores, D1, D2, D3, D4, D5, D6. E aí, esses D aí, D1, D2 até D6, eles são exatamente o quanto eu estou me afastando desse valor esperado. Então, se eu quero medir o quanto eu me afasto desse valor esperado, eu posso simplesmente calcular a média dessas distâncias aí, né? Então, eu posso calcular o valor esperado desse meu D aí, vou chamar só de D. Aí, como é que eu vou calcular? Exatamente como é valor esperado. O que é valor esperado? Os possíveis valores vezes suas probabilidades.
Então, vai ser D1 vezes a probabilidade do D1. Qual é a probabilidade de D1 ocorrer? O D1, quando o D1 ocorre? O D1 ocorre quando, vou chamar aqui de X1, quando o X1 ocorre. Então, é D1 vezes a probabilidade do X1 ocorrer. Mais o D2 vezes a probabilidade do que? Do X2 ocorrer, né? Quando o X2 ocorre, eu me afasto D2 da média, do meu valor esperado. E assim vai. Então, eu calculo o valor esperado desse meu D exatamente como a gente falou antes. Inclusive, só adiantando aqui, assim, só fazendo uma observação, na verdade, isso que a gente está fazendo, assim, eu tenho uma variável aleatória que me dá esse x1, x2, x3, eu tenho a função densidade dele aí, né? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esses possíveis valores da minha variável aleatória, esses meus possíveis resultados, e jogando dentro de outra função. Qual é essa outra função? É o quanto eu me afasto em um determinado ponto, que é esse meu determinado ponto, esse meu valor esperado aí. E aí eu estou com esses valores, então D1, D2, D3, D4, D5, D6. Esses valores, na verdade, eles compõem outra variável aleatória. São outros valores que são também aleatórios, para os quais eu também posso calcular uma função densidade de probabilidade. Então, quando eu tenho uma variável aleatória, eu pego o resultado dessa variável aleatória e jogo dentro de uma função para ter outros resultados, isso também é uma outra variável aleatória que eu estou gerando. Então, esse D aqui, ele também é uma variável aleatória. E eu estou calculando, então, para esse D, que também é uma variável aleatória, o valor esperado dele. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, ok até aqui, entenderam? Essa ideia de como medir o quanto eu estou me afastando dessa média. Ok, professor. Tá. Aqui tem um ponto que é o seguinte. Essa minha conta aqui, ela vai dar zero. Ela sempre vai dar zero. Por que ela sempre vai dar zero? Porque, como está em equilíbrio aqui, quando eu pegar distância vezes as suas probabilidades, o que está à esquerda do meu valor esperado, vai dar positivo. Se eu calcular de x menos a x, né? Vai dar positivo. E tudo que está à direita vai dar negativo. Como esse é um ponto de equilíbrio, a parte positiva vai dar exatamente igual à parte negativa. E aí uma coisa vai anular a outra. Então isso sempre vai dar zero. É por isso que a nossa variância, ela não é calculada exatamente dessa forma aqui. Na verdade, a nossa variância, ela aplica esse mesmo princípio, mas para eu tirar essa questão de ficar tudo igual a zero, vou até apagar aqui logo, vou chamar assim de variância. Então, a variância... Não, deixa... Espera, deixa aqui mesmo como estava. Assim. Então, a nossa variância, que é essa medida do quanto eu me afasto, deixa eu copiar essa parte aqui. A variância de x, que é o quanto eu me afasto, ela é medida colocando esses termos ao quadrado aqui, o D1, D2, D3, D4, e assim vai. A gente bota todos os termos ao quadrado. A gente coloca todos os termos ao quadrado, vai dar sempre tudo positivo, então, né? Qualquer número, tanto faz positivo ou negativo, quando ele está no quadrado, ele fica positivo. Então, ele resolve essa questão de anular. Então, não vou mais ter sempre um valor igual a zero. Além disso, como eu coloco ao quadrado, eu deixo a minha variância mais sensível a afastamentos. Ou seja, quanto maior o meu afastamento dos possíveis valores para o meu valor esperado, meu ponto de referência, maior vai ser a minha variância. Né? Então, vai crescer de forma
quadrática ainda, não vai ser uma relação linear. Então, por isso, a variância ela ajuda a gente a entender o quanto as coisas estão se afastando e se elas estão se afastando muito. Qualquer coisa assim que se afasta um pouquinho mais, eu já tenho um valor alto de variância. Então, mas o principal aqui agora é isso, é entender, entender por que o cálculo da variância é esse, o que significa, tá? Então, a variância significa isso, o quanto eu me afasto do valor de referência, que é meu valor esperado, qual é a média disso ocorrer, só que a média quadrática disso. Eu pego essas distâncias e elevo elas ao quadrado. E aí, já tem vantagem, então já sei como medir, é uma conta relativamente simples, né? Se eu tenho minha função de densidade de probabilidade, eu consigo calcular o valor esperado, consigo calcular a variância sem problema. Valores, rapidamente, a variância cresce, me mostra que eu estou me afastando, eu tenho pontos que se afastam muito do meu valor esperado, só que ela também tem problemas que ela é um pouco difícil da gente interpretar fisicamente, né? Porque a unidade dela passou a ser quadrática, né? Imagina que eu estou medindo, então, vendas no mês, já tem uma loja de bicicleta, o que eu estou medindo é vendas no mês. Então, qual é o valor esperado de vendas no mês? Meu valor esperado de vendas no mês é de 25 bicicletas. Legal, então já sei que eu vendo média 25 bicicletas, mas esse valor esperado, 25, quer dizer que todo mês eu vendo bem próximo de 25, ou será que muda muito? Tem mês que eu não vendo nada e tem mês que eu vendo 50, né? Dia das Crianças, Natal, eu vendo 50, 70 bicicletas. Os outros meses eu não vendo nada. Eu preciso ter esse conhecimento do quanto as coisas variam ao longo do tempo, né? Só esse valor médio 25 não é suficiente para me planejar, porque se eu preciso pagar funcionário, eu pago juros no mês que eu não tenho recurso para... O mês que eu não consigo vender e tenho recurso suficiente para pagar funcionários, para precisar fazer empréstimo no banco, então saber apenas a média não é suficiente para que eu consiga realmente me planejar, me organizar. Eu preciso medir o quanto me afasta disso. A gente vai lá e calcula a variância. Do quanto as bicicletas eu vendo por mês. Aí fui lá e medi 16. Então, a minha variância deu 16. Esse 16, se eu pensar aqui em unidades, né? Meu valor esperado, 25 bicicletas. Minha variância é 16 bicicletas quadradas. Né? Porque eu estou trabalhando com médias quadráticas aqui agora. Né? Então, ele fica um pouco difícil de a gente interpretar o que significa esse quadrado. E aí, por isso, a gente tem aquela outra medida que é o desvio padrão. Normalmente, a gente usa o sigma para representar. O desvio padrão da minha variável aleatória, que é simplesmente eu calcular a raiz quadrada da variância. Simplesmente calcular a raiz quadrada da minha variância. Aí, para esse exemplo aí, seria, então, 4. Raiz quadrada de 16, 4. Então, 4, aí, bicicletas. Eu volto a ter uma relação linear. Então, isso quer indicar que o meu valor esperado é 25 bicicletas por mês. Essa é a média de venda. Essa vai ser a média de vendas se eu mantiver a minha loja funcionando durante muito tempo. Né? O quanto eu vou estar me afastando desse valor médio? Será que eu me afasto muito? Será que tem meses que eu vendo muito pouco? Será que tem meses que eu vendo muito? E aí, por isso, a média deu 25, mas eu tenho que me planejar melhor, eu vou calcular a variância. Então, 16. É uma variância relativamente menor do que o valor esperado, uma variância relativamente pequena. Então, não me afasto tanto assim. Mas ainda é difícil interpretar por causa desse quadrado aí. A gente vai e tira a raiz quadrada, aí passa, então, para 4 bicicletas. Ou seja, que aí como entrou o quadrado, depois eu estou tirando esse quadrado, não é bem isso, tá? Mas uma forma de a gente interpretar é que aproximadamente por mês
eu vario para mais ou menos 4 bicicletas. Né? Então, o valor esperado é 25. Na média, se eu executar meu experimento, na média, eu vou ter 25 vendas por mês, me afastando mais ou menos 4, né, para cima e para baixo. Né? É lógico que isso é só referência, né? Não quer dizer que vai ser sempre para mais 4 ou para menos 4. Né? Pode ter mês que vai ter ainda, que eu não vou vender nada, vou vender 0. Pode acontecer ainda. Pode acontecer ainda de ter mês que eu vendo 50. Mas, na maioria dos meses, eu vou estar ali em torno disso aí. De 21 a 29 bicicletas. Né? Então, essas são as medidas. Variância, valor esperado, variância e desvio padrão. Né? E aí, essa minha variância, então, só colocando aqui em termos, como a gente fez aqui agora, então, o meu valor esperado, deixa eu escrever de novo para cá para baixo. Então, o valor esperado, uma determinada variável aleatória x, é todos os possíveis valores dela para o espaço amostral, né? E esse possível valor vezes a densidade. A minha variância é a mesma ideia. É para todos os possíveis valores dela. Só que eu não vou pegar direto o valor dela. Né? Eu vou pegar o valor dela menos o valor esperado, que é aquela distância lá, ao quadrado, vezes a minha função densidade e probabilidade. Então, está aqui meu valor esperado e minha variância. O meu desvio padrão é simplesmente calcular a raiz quadrada da variância no final. Para o caso discreto. Então, assim, essa são a interpretação, esse que é valor esperado, variância, é a interpretação e como a gente calcula. Se for o caso contínuo, a interpretação é a mesma, tanto para valor esperado para variância. Então, eu vou calcular um valor ali, que se eu executar um experimento que dá resultados contínuos, se eu executar ele muitas vezes, depois tirar a média. Para onde vai essa média? Então, meu valor esperado vai indicar a mesma coisa. O quanto eu me afasto desse meu valor esperado, a variância vai me dar a mesma coisa. O que vai mudar em termos de média, de valor esperado e variância, se eu passar para o caso contínuo? O que vai mudar é a forma de fazer o cálculo. Aqui, eu estou fazendo o cálculo pensando nesses somatórios. Né? Lá no caso contínuo, como a gente falou na aula passada, né, as nossas probabilidades elas não são em termos não são, a gente calcula em termos de integrais, né? Porque as nossas probabilidades lá no caso contínuo, eles são áreas das nossas funções de densidade de probabilidade. E o que vai mudar, que matematicamente, é que a gente vai passar para ter, no caso contínuo, deixa eu dar mais para cá, ele é o caso discreto. Então, caso contínuo, o meu valor esperado da variável aleatória continua a mesma coisa, é possível valor vezes a sua função densidade de probabilidade. Só que agora esse acúmulo não é mais uma somatória, é integral. Então vai ser integral para todos os possíveis valores, vou botar aqui, todos os possíveis valores no eixo real é de mais infinita a menos infinita. A minha função que está variando em função de dx. Então esse é meu valor, como a gente vai colocar o valor esperado se a minha variável aleatória for contínua. E a variância, a mesma ideia também. É aquela distância lá, x, y, valor esperado, ao quadrado, nossa função densidade de probabilidade. Só que, ao invés de somar tudo, a gente vai integrar de menos infinita a mais infinita. Esse meu dx aí. E desvio padrão. Desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância, né? Não vai mudar. Então, esse é nosso
valor esperado e variância. E os dois são muito importantes devido à aplicação prática que eles têm. Né? Quando eu falo em valor esperado, média e variância, é fácil a gente interpretar, entender o significado e utilizar esses valores no mundo real para resolver problemas reais. E são relativamente simples de calcular em termos do conceito dele. Né? Lógico que dependendo da variável aleatória, essas contas aí, essas integrais somatórias podem ficar um pouco rebuscados, como era aqui o caso da geométrica. Né? Então, no caso da geométrica, eu precisei aqui recorrer a séries infinitas. Se a gente pegar aqui o Poisson, outra variável que a gente falou, a gente também acaba caindo numa série infinita para trabalhar. Se, no caso, ficar em séries de Taylor, se a gente pegar variáveis aleatórias contínuas, a gente pode cair em problemas também. Também pegar aqui a exponencial, não lembro se lá na exponencial tinha. Então, para aqui na exponencial é mais simples calcular, acabava sendo mais simples calcular o valor esperado. Então, esse aqui é o cálculo do valor esperado da variável aleatória exponencial. Então, integral de menos infinito a mais infinito, no caso da variável aleatória exponencial, ela não tem valores negativos, né? Só tem valores de zero para frente. Então, a minha integração fica só de zero para mais infinito. Aí o que? A variável x vezes a função densidade de probabilidade. O que é essa função densidade de probabilidade? É aquela lambda exponencial, aqui, lambda exponencial de menos lambda x. Esse o x aqui é para dizer que é só de zero para frente, né? Então, aqui, a integral de x, lambda exponencial de menos lambda x, de zero para frente. Aí essa integral aqui, ela é uma integração onde vou apenas fazer a troca de termo de variável, não é tão complexo. Assim. Mas assim, quer dizer, chegar assim, para as variáveis aleatórias que a gente for trabalhar, para qualquer variável aleatória, há a possibilidade de fazer o cálculo do valor esperado, usando exatamente o que a gente viu agora, e para variáveis aleatórias bem conhecidas, exponencial, Bernoulli, geométrica e várias outras, eu posso até evitar esse trabalho, digamos assim, de fazer o cálculo do valor esperado, pegando o livro ou qualquer tabelinha de variáveis aleatórias, de funções de probabilidade, e encontrando. Por caso da exponencial, o valor esperado dela é 1 sobre lambda. Que aí recai, inclusive, na interpretação da própria variável aleatória. Então, na aula passada, a gente disse, olha, a variável aleatória exponencial é aquela em que os eventos ocorrem em momentos de tempo independentes um do outro. Não importa quando as coisas vão ocorrer. Né? Assim, não importa quando, assim, cada um ocorre quando ele precisa ocorrer, não quando observando os outros, quando os outros ocorrerem. Né? E esse lambda que aparece aqui na função densidade de probabilidade na variável aleatória exponencial, ela é na média, dentro de um intervalo de observação, dentro de uma unidade de tempo de observação, na média, quantos eventos ocorrem. Né? Então, esse é meu lambda. Se eu pegar esse lambda, que é basicamente frequência, quantos ocorrem dentro de um intervalo de observação, e inverter ele, botar 1 sobre lambda, o que eu vou ter? Eu vou ter tempo, né? Meu assim, eu estou trabalhando aqui com tempo, eu estou colocando esse lambda que é taxa, que é frequência. O inverso da frequência é tempo. Então, se esse lambda é a média de quantos eventos ocorrem por tempo, é a média da minha frequência, se eu inverter e botar 1 sobre lambda, eu vou ter a média do tempo. E aí, quando a gente calcula o valor esperado, eu tenho exatamente isso, a média do tempo, que é 1 sobre lambda. Entenderam essa ligação aqui, perceba que tudo é interligado, as interpretações têm que fazer sentido, o mais importante é as interpretações fazerem seguido, e no final, as contas mostram que as interpretações estão coerentes, digamos assim. Né? Só um minuto, rapidinho, só.
Então, voltei, pessoal. Até uma dúvida aqui, professor, uma dúvida K, número de ocorrência, X, valor da variável aleatória. Isso era lá no início, professor. Você já respondeu. Já? Tá. Alguma dúvida? Entenderam até aqui essa ideia? É lógico, aqui eu mostrei para vocês exemplos que não são numéricos, né? Assim, só pegando o livro e mostrando alguns cálculos. E aí, dependendo do que vocês precisam trabalhar, analisar, algumas vezes vocês sim vão fazer o cálculo do valor esperado ou variância de forma analítica, assim, para encontrar. Então, é 1 sobre lambda. E aí o número em si, depois a gente coloca lá. E vai ter outras vezes que não, vão realmente aplicar e fazer a conta e chegar no número. Vai tudo depender do problema que vocês estão analisando. A variância ela também tem uma outra forma de ser representada, tá? Que é assim. E aí essa outra forma de ser representada é porque ajuda na hora dos cálculos. A variância, ela também pode ser calculada. O que a gente chama de valor esperado do x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado. Então, algumas vezes a gente também pode calcular assim. Toda vez que eu tiver o valor esperado de alguma coisa, se for só o x, né? Se for só o valor esperado da variável aleatória, é só aqui. Assim, valor esperado, bota assim, valor esperado. Se for caso contínuo ou discreto, o que vai mudar a caso discreto vai aparecer a somatória aqui. Mas valor esperado sempre é pegar todos os valores possíveis, né? Fazer a variável vezes a variável vezes a sua função densidade de probabilidade, né? Vou botar só x aqui. Dx. Sempre vai ser isso aqui, né? Se aqui for só x, aqui entra só x. Se aqui for x ao quadrado, aqui vai entrar x ao quadrado. Se aqui dentro for x menos um a, por exemplo, x menos um a, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui também vai aparecer x menos um a. X quadrado, né? Menos aquele a lá. Né? Então, o valor esperado é sempre a integral do que está aqui dentro vezes a função densidade de probabilidade da variável. Obviamente, aqui dentro, o termo tem que ser em função da variável aleatória, né? Para eu poder depois relacionar com a variável aleatória. Né? Então, é sempre nesse formato. Então, a variância, por exemplo, é isso aqui. É o valor esperado, só que só o quadrado que está no lugar errado. Né? É o valor esperado de x menos o a, onde esse a é meu próprio valor esperado. Resultando disso aqui. Então, a minha variância é o valor esperado, é o valor esperado do quadrado, ainda botei o quadrado no lugar errado, bem aqui, tá? É o valor esperado do quadrado do x menos a distância. Né? Isso aqui é uma observação. Então, o valor esperado, ele pode ser interpretado como sendo uma operação. Ele é uma operação que sempre resulta nisso. Então, a minha variância ela pode ser medida, calculada também dessa forma. Para calcular a variância, eu preciso do valor esperado. Então, esse termo aqui eu já tenho. Só vou pegar e levar ele ao quadrado. O que eu vou calcular agora? Esse e de x quadrado. Né? Esse valor esperado do x quadrado. Aí, esse valor esperado do x quadrado, ele é, então, de menos infinito a mais infinito
x quadrado, f do x dx. Né? Então, esse termo aí é esse aqui. Né? Qual é a vantagem de trabalhar dessa forma? A vantagem de trabalhar dessa forma é que eu tenho uma operação a menos. Né? Quando eu pego a variância no modo padrão dela, eu tenho esse termo bem aqui, xi menos o valor esperado de x. Ou seja, uma conta a mais que eu faço. Então, quando a gente vai calcular, uma conta a menos, se eu pensar que eu estou trabalhando que eu vou para implementar algo para fazer isso aí, se a minha variável aleatória tiver trilhões de valores possíveis, vão ser trilhões de contas a menos. Né? Então, basicamente, eu vou fazer menos contas. Essa é a ideia. Calcular nesse formato aqui é fazer um pouco menos de contas. E às vezes fica, inclusive, mais simples a gente trabalhar. Até quando vai fazer na mão mesmo, acaba fazendo menos contas, resolve a integral mais fácil, fazendo dessa forma, né? Calculando esse formato. Então, essa é uma outra forma de apresentar a variância. Inclusive, fazer a relação da variância do formato padrão para cá vai ser algo que eu vou passar para vocês como atividade, tá? E aí, os livros têm, é só na verdade pesquisar. Vocês vão. E é isso que está sendo feito aqui nesse livro. Então, ele está calculando o valor esperado para a minha variável aleatória exponencial, aqui nesse caso, dessa forma. Então, primeiro calcula o valor esperado do x quadrado, aí resolve a integral aqui, daquilo que eu falei, né? A integral do menos infinito mais infinito, só que o meu x só tem valores de zero para frente, então a minha integral começa em zero, do que exatamente desse termo, x quadrado, vezes a sua função necessária de probabilidade. Resolve a integral aqui, resultado 2 sobre lambda ao quadrado. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é pegar exatamente o valor esperado e elevar ao quadrado. E aí faz a diferença das duas coisas. Né? Então, esse termo aqui, né? Valor esperado x quadrado menos o quadrado do valor esperado. E aí fazendo as continhas 1 sobre lambda ao quadrado. Então, a variância da minha variável aleatória exponencial é calculada como 1 sobre lambda ao quadrado. O valor esperado 1 sobre lambda, a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Você já conhece a variável aleatória exponencial, já sei como trabalhar, tem material de consulta. Eu não vou precisar fazer nenhuma dessas continhas aqui, né? Eu vou lá e olho o valor. Eu olho a continha final, que é bem simples. O que é importante é saber interpretar, saber o que significa. Se for necessário fazer as contas, se para o meu problema eu preciso fazer as contas, porque tem uma pequena modificação no problema, aí também é importante a gente entender de onde vem as contas e saber como fazer, né? Mas na prática, assim, a gente vai estar sempre muito recorrendo a material de variáveis aleatórias, que é exatamente uma das grandes vantagens de trabalhar com variável aleatória. Né? Eu identificar a variável aleatória que representa bem aqui no meu problema e aproveitar tudo que já foi estudado, já foi feito, né? Não reinventar a roda. Né? Mas, lógico, eu tenho que saber interpretar tudo, tenho que entender tudo, tenho que saber o que significa valor esperado, saber o que significa variância, entender como trabalhar com as funções de densidade de probabilidade. Né? Uma dúvida até aqui, tá ok? Vou mostrar aqui só para vocês, só mais um exemplo. Vou iniciar a função de variável aleatória pegando um exemplo bem simples. Deixa eu pegar aqui. Então, um exemplo de função de variável aleatória para o caso discreto é um exemplo bem simples, só para a gente começar a visualizar o que é falar de função de variável aleatória. E aí fica como tarefa para vocês estudarem, tá? Função de variável aleatória. E na próxima aula a gente vai avançar nesse assunto. Alguém pediu para entrar aqui. Professor, tinha uma dúvida, por favor. Como é que ficou aquela lista avaliativa que você ia passar?
Como? Como que ficou aquela lista avaliativa que você ia passar? Então, eu vou colocar, ela vai ser até essa matéria, até essa parte de função de variável aleatória. Ah, Aí eu tá bem. vou postar e dar o prazo, uma semana para vocês fazerem. Tá ok, obrigado. Tá? E aí vão fazendo aquela outra que já passei, aquela outra fica... depois que fizerem, aí vocês podem enviar, vou abrir também no Cigar para vocês enviarem, e aí fica como aquelas listas extras, né? Para depois a gente avaliar. E eu ver também o que vocês fizeram, se conseguiram fazer, até onde foram. Tá, então aqui um exemplo. Seja X o número de cilindros do motor do próximo carro a ser regulado em uma oficina. Então, todos que chegam um carro na oficina, para regular o motor, ele tem uma quantidade ali X de cilindros, né? E aí, isso é aleatório. Para cada carro que chega, vai ter uma quantidade aleatória. Eu não sei qual vai ser o próximo carro que vai chegar. Sendo que o custo de regular o motor está relacionado com esse número de cilindros, onde ele é dado por essa função aqui, h de x 20 mais 33x mais 0,5x ao quadrado. Então, x é o número de cilindros que tem o carro e o custo, quanto eu vou cobrar para aquela regulagem, vai ser dado por isso. Então, tem um custo fixo 20, não importa qual é a quantidade de cilindros, mais um custo linear de 3 vezes x, que é, digamos, relacionado ao componente que eu tenho que ter, a óleo que eu vou colocar, assim, algo que depende diretamente do número de cilindros. Né? Então, 3 vezes x, o custo desse material. E tem ali um custo não linear, que é, digamos, relacionado à questão da mão de obra, à complexidade, ao tempo que eu vou gastar. Né? Então, quanto mais cilindros, eu tenho ali uma relação não linear. Quanto mais cilindros, mais complexo fica o serviço, e aí eu demoro mais para conseguir regular, e aí eu tenho um custo relacionado a isso. E aí tem aqui, então, essa minha função de custo. E eu sei que os motores que eu trabalho, eles têm 4, 6 ou 8 cilindros. Então, bem aqui, essa tabelinha do lado esquerdo, pegar só a primeira linha, então eu trabalho com regulo motores de 4, 6 ou 8 cilindros. Se eu pensar, então, no custo, no quanto eu vou cobrar, se for um motor de 4 cilindros, eu vou cobrar 40, que é exatamente a continha aqui, 20 mais 3 vezes 4, mais 0,5, 4 quadrado, dá 40. Se for de 6 cilindros, eu vou cobrar 56, se for de 8 cilindros, eu vou cobrar 76. Né? Então, esse é o custo. Minha oficina aqui vai falência que eu estou cobrando quase nada. Né? Então, esse é meu custo. Né? Para essa, e o que eu quero é calcular, na média, então, quanto eu cobro por regulagem de motor. Né? Digamos assim, eu quero calcular, então já sei isso aqui, eu quero calcular, então, quanto eu ganho na média por motor que eu vou regular. Então, para eu poder calcular na média quanto eu vou cobrar por motor lá regulado, eu preciso conhecer o quê? A função densidade de probabilidade que representa a minha variável aleatória, custo, para regular o motor. Os possíveis valores da minha variável aleatória eu já conheço. 40, 56, 76. O que eu não conheço? As probabilidades. Elas estão aqui, mas a gente não conhece as probabilidades. Então, eu não conheço essas probabilidades. Mas eu tenho como calcular as probabilidades. Como? Se eu conhecer as frequências de chegar em carro de 4, 6 ou 8 cilindros. Então, digamos que eu vou pegar o meu log do último ano de trabalho. Digamos que a empresa tem ali um sistema com as informações todas. Né? Eu vou lá e levanto. Então, de todos os carros que eu regulei em motores no ano passado, admitindo que foi uma quantidade grande, né? Qual a proporção de carros com 4 cilindros? A proporção 0,5. Com 6 cilindros, 0,3. Com 8, 0,2. Então, essas proporções eu vou emitir como sendo as próprias probabilidades. Aí eu montei aqui a função dessa tabelinha aqui, ela é a função densidade de probabilidade para a variável aleatória x, que é número de cilindros no carro. O que eu quero? Eu quero a variável aleatória y, que é o quanto eu cobro por regulagem.
Como é que eu vou calcular as probabilidades dele? Olhando para cá. Esses valores, 40, 56, 76, vieram dessa tabelinha aqui. Né? Peguei esse valor, joguei na função e veio para cá. Então, essas probabilidades também vão vir dessa tabela da esquerda. Então, quando eu cobro 40, eu cobro 40 quando eu tenho carros de 4 cilindros. Então, qual é a probabilidade de eu ter 40? É a mesma probabilidade de ter carros com 4 cilindros. Aí 0,5. Quando eu tenho um carro com 56, quando eu cobro 56, quando chegam carros com 6. Qual é a probabilidade de eu cobrar 56? É a mesma probabilidade de ter um carro com 6 cilindros. Então, 0,3, 0,3. Para cá, a mesma coisa. Então, essa é a minha função de densidade de probabilidade para essa outra variável aleatória, y, que é função da primeira variável aleatória x. Esse exemplo aqui é um exemplo bem direto, assim, simples para a gente entender como é que funciona. Então, o que eu vou aplicar é exatamente isso. O que pode mudar aqui no caso discreto. No caso contínuo vai ser um pouquinho mais complicado ficar proximal também. A interpretação vai ser a mesma, assim, está começando aqui, mas as contínuas são um pouquinho mais chatas, digamos assim. O que pode complicar, digamos assim, na minha variável aleatória discreta, é que dependendo dessa minha função aqui, eu posso ter valores que resultam no mesmo resultado aqui do outro lado. Então, digamos que assim, digamos que eu tivesse carro de 4, 6, 8 e 10 cilindros. Vamos chutar, que tem carro de 10 cilindros também, né? E ele teria aqui uma determinada probabilidade. As probabilidades seriam diferentes para a soma de tudo dar 1, né? Mas eu teria aqui uma determinada probabilidade. Então, quando eu jogasse aqui nessa função, eu teria mais um outro termo aqui. Mas essa minha função podia ter uma observação que é a seguinte, olha, no máximo eu cobro 76. No máximo eu cobro 76. Então aqui negócio, olha, se for de 4 cilindros é 40, se for de 6 cilindros é 56, se for de 8 ou mais é 76. Então não importa se o carro tem 8 ou 10 cilindros, ou 10, 20, sei lá, não sei quantos cilindros vão ter aí. Mas eu vou sempre cobrar 76. Então na hora de olhar as probabilidades e colocar aqui, o que eu iria fazer? A probabilidade para o 76 seria eu somar a probabilidade aqui do 8, mais com a probabilidade do 10 e com mais com qualquer outro que tivesse, né? Então, o cuidado que eu tenho que ter quando eu for trabalhar com função de variável aleatória discreta é que esse mapeamento daqui para cá, eu tenho que checar se não tem dois ou mais valores que resultam no mesmo aqui do lado direito. Se eu tiver dois ou mais, eu tenho que somar as probabilidades de todos eles para colocar aqui. Entenderam essa ideia? Então, digamos que é só esse o detalhe quando é o caso discreto. De um modo formal, o que a gente tem isso aqui. Então, a função desse da variável aleatória y é a função do meu x, onde nesse x eu aplico ele a minha função, o meu h de x. Então, basicamente, para cada possível valor de y, eu vou somar os valores de x, em que quando eu jogo x na minha função, eu tenho y. É aquela ideia de eu olhar um por um e ir checando se tem mais de um que resulta no mesmo valor. Se tiver mais que um que resulta no mesmo valor, aí eu somo as probabilidades dele. Em termos de valor esperado, eu quero calcular o valor esperado dessa minha função, do y. Eu não quero calcular o valor esperado do x, eu quero calcular o valor esperado do y. Então, o meu valor esperado vai ser aquilo que eu até adiantando agora, né? Meu valor esperado da função h de x. Então, o valor esperado é a somatória de alguma coisa vezes a minha função densidade de probabilidade. Se aqui tiver só x, aqui entra só x. Se aqui tiver outra coisa diferente de x, entra tudo. Então, aqui é meu h de x, minha função de x. Então, aqui é minha função de x. Ou seja, eu posso calcular esse meu valor esperado diretamente na minha variável aleatória x, usando aqui no início a minha função. E aqui é um pequeno exemplo, então. Só voltando aqui, se eu montei essa segunda tabelinha, qual é o meu valor esperado? Aí eu calculo aqui nessa tabelinha, já está montado mesmo. Aí, valor esperado que é o possível valor vezes a sua probabilidade, né? E soma tudo. Então, 40 vezes 0,5, mais 56 vezes 0,3, mais 76 vezes 0,2. Essa continha vai dar meu valor esperado do y. Eu não preciso montar essa tabela y. Se eu quero calcular o valor esperado, eu não quero calcular probabilidades
eu estou com todo esse problema aqui, mas em nenhum momento eu vou precisar calcular probabilidades. O que eu quero calcular é o valor esperado do custo, do quanto eu vou cobrar. Então, não preciso calcular montar essa tabelinha. Eu posso calcular tudo direto aqui, com a tabela do X. Como? Pegando... Aqui na tabela é mais fácil. Pegando... Então, se eu calcular o valor esperado de X, o que é? É 4 vezes 0,5, mais 6 vezes 0,3, mais 8 vezes 0,2. Ah, mas o meu valor esperado do X não é X, é H de X. Então, pego 4, joga aqui na função do H de X, resolve a conta e multiplica por 0,5. Mais 6, joga aqui no H de X, faz a conta com X igual a 6, pega o resultado e multiplica por 0,3. Mais, pego 8, joga aqui, faz a conta e multiplica por 0,2. Né? Então, eu posso fazer a conta direto aqui, meu valor esperado, na minha função de densidade de X. É isso que está aqui. O H para quando eu coloco 4, vezes 0,5, mais o H para quando eu boto 6, 0,3, mais o H quando eu boto 8, 0,2. Aí o H quando eu boto 4 é o 40, que é aquele primeiro possível valor do Y, o H com 6, 56, que é o segundo possível valor, né? Então, assim, ó, eu chego no mesmo resultado sempre. No fundo, eu sempre vou acabar tendo os mesmos números, só que eu evito fazer um passo a menos só para evitar a conta, né? E por último, aqui existem... O meu valor esperado, ele tem... Ele é um operador que ele aceita funções lineares. O que isso quer dizer, que ele aceita funções lineares? Que ele, na verdade, ele é um operador linear, esse é o termo, ele é um operador linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar algo desse tipo aqui, olha, eu tenho valor esperado de uma constante vezes o x mais uma outra constante, eu posso, primeiro, separar essa somatória. Pode ser somatória ou subtração, soma ou subtração, posso separar. Eu posso fazer o valor esperado do A de x mais o valor esperado do B. E além disso, quando eu tiver aqui só no termo valor esperado do AX, esse A como é constante, ele pode sair, ele pode ficar A vezes valor esperado de X. Então, por ele ser um operador linear, ele aplica aquelas regras de linearidade. Então, aqui é uma demonstração de como é que fica, mas o que vai acontecer é isso. É o valor esperado do AX mais B. O A é constante, assim, primeiro separa onde tem soma e subtração. Então, vai ficar o valor esperado do AX mais o valor esperado do B. Depois, o A é constante, sai. O valor esperado do B, o B é uma constante. O valor de qualquer constante é a própria constante. Né? Então, todas que eu tiver função linear, eu posso fazer isso aqui. Se a minha função for não linear, aí eu não posso fazer isso. Né? Então, por exemplo, o valor esperado do x quadrado. Aí eu não posso calcular o valor esperado do x e depois levar ao quadrado. Vai dar coisa diferente. Né? Mas tudo que for termo linear, eu posso quebrar. Né? Essas são as duas regras de linearidade para valor esperado, que ajudam muita gente a resolver problemas. Às vezes eu tenho uma variável aleatória que é a soma de duas variáveis aleatórias. Tem o z, é a soma de x mais y. Eu quero saber qual é o valor esperado do z. Se eu conheço o valor esperado do x, eu conheço o valor esperado do y, basta somar as duas coisas. E já a variância, por ela ter aquele quadrado, ela não segue uma regra linear. Ela é não linear. E aí, para ela ser não linear, ela tem umas pequenas mudanças que a gente deixa para falar lá para frente, agora não. O importante agora é lembrar, saber das regras de que o valor esperado, o operador valor esperado, ele é um operador linear. Né? Isso a gente vai estar usando ao longo das aulas, ao longo dos problemas. Hoje a gente fica por aqui. Continuem lá na lista. Com aquela lista, então, já dá para vocês resolverem mais outros problemas. E estudem função de variável, estudem tudo que a gente já viu, né? Mas adiantem função de variável aleatória. Aí, próxima aula a gente vê função de variável aleatória e finaliza essa primeira parte. E aí eu posto lá a primeira atividade, que é a nossa primeira avaliação, vai envolver tudo que a gente viu até agora, mais na próxima aula. Tá? Uma pergunta aqui: ficou a lista de exercício utilizada durante a sala de aula para ser resolvido? Tá, então, a lista resolvam e me enviem, mas a avaliação em si vai ser outra lista, tá? Aquela primeira é para vocês irem estudando e tendo dúvidas e tirando as dúvidas. Para irem
como acompanhamento dos estudos. A atividade em si, avaliativa, vai ser uma outra lista. Dúvidas? Se não, por hoje a gente encerra. Obrigado. Eu vou já carregar o vídeo da segunda-feira e depois carrega esse aqui também de hoje, tá? Até mais, então. Boa tarde a todos. Boa tarde.